Boa noite, boa noite. Continuando aqui o torneio. Dessa vez eu vou jogar com um cara que é tricampeão estadual de xadrez, Rogério Zanon. Na época ele tinha aí 251 de rating. Eu tô de pretas aqui, né? E resolvi jogar o que o Topalov jogou contra o Anand no match que eles tiveram também recentemente. Inclusive me espelhei na partida, né, para conseguir montar uma posição parecida com a do Topalov, né? Variante do avanço, né? O bispo sai para não ficar atrás da cadeia, como acontece muitas vezes na francesa. E aí esse C5 logo de cara logo para questionar o branco qualquer, né? Começar a pressionar o centro aqui. Então aqui o branco pode jogar C3, pode jogar C4 também, por incrível que pareça, né? Pode jogar o bispo lá, que desenvolve a peça, certo? É claro que eu quero expulsar esse cavalo daqui com o cavalo C6, mas eu não quero retomar de peão, então o que eu faço? Defendo o bispo de cavalo, né? E ao mesmo tempo preparo o meu cavalo para entrar aqui. O cavalo entra, o dele que veio quicando lá de trás também protege o centro e reforça a posição do cavalo de D4. Bispo G4 foi exatamente o que o Topalov jogou, a Anand rocou também, até que nós estamos jogando a partida igualzinho a eles. Come de cavalo, né? Tem que proteger E5, claro. Aqui o Topalov joga G6, né? Com a ideia de fianquetar o bispo e pressionar E5. E o Anand aqui me faz o que? Me joga C4, né? Qual que é a ideia de C4? A ideia de C4 é que se o bispo vem para cá, certo? Eu simplesmente jogo esse. E se você joga aqui, foi o que eles jogaram, né? Eu jogo aqui. E não estou deixando você rocar. Aí o Topalov joga isso aqui. Ele come, né? E aí eles acabam empatando a partida, né? Aqui já está bastante igual, não tem muitas assim coisa para fazer aqui, muitas variações, né? Então só que o Rogério aqui, eu não sei se ele não acompanhou a partida, né? Ou se ele esqueceu do lance, ou se ele negligenciou, mas o fato é que ele jogou isso. Esse lance não me põe medo nenhum, porque eu continuo o meu plano de desenvolver. E agora eu não vou ser atrapalhado. Aqui eu resolvi questionar direto a posição do bispo, porque o bispo, né, depois vai ter complicação aqui com esse cavalo em D4. Então eu já resolvo logo tirar a cravada, né? Cavalo aqui, certo? Eu roquei, né? Um lance que exclama, porque se ele toma de cavalo primeiro, né, eu tomo de dama e depois eu jogo dama aqui. E ele tirando o bispo dele na sequência está caindo aqui. Ou já está caindo direto também, né? Então assim, ele não está ganhando um peão, porque esse E5 está no ar, né? E mesma coisa, se ele toma de bispo depois de cavalo, dama aqui, ou dama C5, ou dama, né, B7, qualquer coisa aqui, certo? Então ele tomou uma vez, resolveu segurar o peão do centro, C5, olha lá, o preto aqui já tem pequena vantagem. Por quê? Porque os peões do centro são pretos, certo? Eu tenho um controle do centro, com aqueles dois peões unidos ali na quinta, e tem uma coluna aberta também, que aliás eu começo a explorar ela agora, né? Olha lá, ameacei aquele peão aqui e dupliquei, com ganho de tempo, certo? Aí C3 para expulsar a torre, né? Aqui eu cometi um pequeno deslizezinho, né? Mas que podia ter mudado totalmente o resultado da partida. Qual foi esse deslize? Foi ter voltado a torre para cá. Talvez a torre devesse ter voltado para B6, né? Por quê? Porque a torre aqui, ele simplesmente podia ter jogado isso, olha.
né? C4. Questionando toda a minha estratégia, né? Porque se eu tiro a torre, ele come e tá caindo o peão, né? E se eu não faço nada, se eu como, acabou, né? Virou 2 ilhas de peões, ficou muito ruim. Aí eu vim pra cá, né? Desnecessário, eu podia ter jogado pra cá direto. É um detalhezinho bobo, mas que, né? Ele não aproveitou. Olha lá, ele podia ter jogado esse C4 de novo. O Rogério ele é muito parecido com o Karpov, ele defende muito bem, mas às vezes é uma defesa passiva. Eu não sei se aí ele ele fica sempre esperando, né? Eu já conheço isso dele já. E aí perde a chance, igual esse C4 aqui, né? Podia ter mandado. Então, ele quando ele está defendendo, ele se preocupa realmente em defender, né? Ele não se preocupa em contra-atacar. Então foi assim que ele, né? Olha as peças dele como é que estão passivas, tá vendo? Aí A5, certo? Com a ideia de minar o peão. Ele jogou esse, me facilitou um pouco a vida, porque o peão agora já vira um alvo, certo? Come de torre, olha, ele comeu de torre. Aqui foi minha chance de trazer o bispo ao jogo, né? Podia ter tentado antes trazer com F6, mas ia ficar estranho, porque esse aqui podia ficar débil, esse aqui também, né? E assim, o bispo nessa diagonal não está tão bem como nessa daqui, certo? Ademais também, se ele não faz nada, eu como, ele retoma e abrir as 2 colunas F, né? Ele ia aproveitar ela tanto quanto eu. Então foi pensando assim que eu resolvi fixar o peão dele de C3, deixar ele tomar. Repara que ele tem 3 ilhas de peão, eu só tenho uma, olha. Meus peões estão todos unidos, apesar dele ter um peão passado aqui, né? Sou eu que tenho a iniciativa, eu que estou tomando a frente da situação. Voltei o bispo, né? Eu estou querendo ganhar qualidade, ou, né, fazer esse aqui um passado, então ele tira o rei da frente. Cheque. Estou esperando aqui que se ele toma, o que acontece? Estou entrando aqui no final superior, né? Mesmo que ele jogue isso, ó, né? Talvez eu estou podendo aqui, talvez, né? Tem que pensar isso direitinho aí, porque aqui é, né? Nosso rei que está em jogo, mas aqui também não preciso correr atrás daquele peão nessa hora. Eu posso simplesmente jogar esse, ó, nesse momento aqui, certo? E trazer mais uma peça para o jogo, né? Também posso jogar outros lances, como B4, seguido de bispo B4, ameaçando o cavalo, forçando ele a defender totalmente a posição. Com isso eu posso jogar o C3 e ameaçar coroar, certo? Ele não tem muito o que fazer, porque ele tem muitas ameaças para defender. Então ele não trocou a dama, ele voltou o cavalo primeiramente. Aqui eu acho que ele estava esperando que eu fosse tomar a dama dele, né? Eu acho que ele estava esperando isso, então ele já se adiantou para defender a posição, mas eu não tomei. Aqui ele abre o precedente para jogar a torre no fundo, certo? E ele não tem contra-ataque, olha que legal. Ele não tem nada para fazer para me contra-atacar por enquanto, né? Ele podia até tentar talvez aqui um G4, depois um F5 direto, né? Fiquei até um pouco com medo disso, mas o que acontece é que não dá muito tempo, né? Porque eu estou ameaçando aqui toda hora, certo? Eu estou sempre ameaçando alguma coisa nele. Se ele não faz nada aqui, ele podia ter jogado o G4 agora, era bom, certo? Porque agora eu posso jogar também aqui, né? Nessa posição tenho 2 planos. Bispo A3, com a ideia, por exemplo, de seguir o bispo aqui, né? Olha lá, tá avançando, tem que fazer alguma coisa. O peão tá, né? Mas aqui ele já está tomando cheque e depois eu consigo simplesmente, mesmo se ele escapar, eu consigo tomar o peão de dama, então consigo chegar a tempo, certo? Esse era um plano, podia ter sido jogado perfeitamente, né? Ele ia ter que jogar a torre para cá, certo? Aí nessa hora talvez entrasse aqui
Podia entrar o torre C1 também, né? Ia ficar 3 peças em cima do peão, não ia ter como defender 100%, né? Mas eu preferi esse aqui porque eu achei mais rápido, né? D4 agiliza as coisas, né? Não tem complicação, olha lá. Minhas 3 peças estão 100% ativas cada uma. Ele tem esse lance aí, o único lance, né, que defende. Então resolvi vir para comer o peão lá que está sobrando. Agora sim ele resolve atacar o F5. Agora já está meio tarde, né? Dama E3 única, agora dama K. Certo? Dama K e... tô ameaçando um monte de coisa, certo? Uma delas é comer aqui de cavalo, ele come de torre e aquele peão fica no ar. Mas antes eu tenho que proteger essa torre aqui, então talvez eu deva jogar um torre aqui primeiro, né? Certo? Estou ameaçando também o C3, né? Que é uma ameaça imparável praticamente, depois seguido de C2 aqui, né? Mas claro que também eu tenho que me preocupar com o meu rei, certo? Mas aqui ele interrogou, ele me ajudou, ele jogou rei pra cá. Com isso eu tomo direto, não preciso nem fazer nada com a torre, ó. O cheque. Torre toma e aqui ele tá perdido já. Ainda mais que agora tá ameaçando muita coisa e ele ainda resolveu tomar a minha dama. Certo? Aqui tá tranquilo, ó. Não tem que me preocupar, né? Eu tenho que voltar, porque senão eu consigo dar cheque e proteger o peão ou até comer a torre dele. Promovendo, né? Então comi, né? Aqui só uma questão burocrática agora, não tem muitos segredos aqui. Mas ainda tem uma questãozinha que é essa daqui, ó. Por exemplo, eu não estou querendo que ele... Não quero, podia tomar aqui simplesmente e depois avançar e jogar aquele final lá. Mas eu simplesmente não estou querendo isso porque não quero dar contra-jogo para ele. Então nessa hora eu volto, ele volta. Eu percebo que eu tenho que fazer um plano diferente aqui, né? Vem com a torre para cá, ele volta, quer dizer, ele me impede de vir com o rei para cá ainda assim, né? E agora eu ameaço o outro peão dele. Ele tem que voltar, agora eu venho com o rei, né? Acho que aqui ele podia jogar o torre C7 de novo, apesar de que toma um cheque e depois eu como o peão, né? Ele come o meu, ou então como direto. Ele come o meu tiro, que aí vão ficar 2 passados, é diferente daquela linha, né? Aí ele dá cheque, eu ponho isso aqui na frente, ele come de sacanagem e abandona. Partida bacana aí, explorando aí as debilidades do adversário, fazendo a bateria com dama e torre na última fila, que é uma coisa rara de se ver, né? E culminando com sacrifício de peão para poder acelerar, dinamizar a partida e pressionar o adversário, o que fatalmente faz com que ele erre, né? A gente tem o nosso plano, tal, tudo calculado. Eu pensei bastante ali em cada lance, né? Para não cometer erro, para não dar chance para ele, né, escapar. Mas de qualquer forma ele acabou cometendo um erro antes dos meus melhores lances, né, de todos, né? E acabou aí me ajudando, né? O que geralmente acontece porque é difícil ficar defendendo o tempo todo.